Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Vitória sente-se honrada em recebê-los para essa sessão solene em comemoração aos 83 anos do Partido Comunista do Brasil. A comemoração dos 93 anos do PCdoB não é uma festa restrita às fronteiras partidárias. Todos que amam o Brasil, a democracia, a justiça social, comemoram com os comunistas. Costuma-se dizer que se mede o grau de democracia no Brasil pela existência legal do Partido Comunista. De fato, o Brasil vive sua fase de maior democracia e não por acaso o partido também comemora em março deste ano 3 décadas de legalidade, o mais longo período de atuação legal da trajetória dos comunistas. O partido comemora seu aniversário em um momento de ofensiva da direita. Porém, a experiência acumulada por essa organização proletária, de Astrogildo Pereira, o primeiro secretário-geral, até Renato Rabelo, o atual presidente, mostra que o partido se agiganta nas crises e o PCdoB, ao mesmo tempo que é um patrimônio inelutável da história brasileira, também encarna hoje as esperanças do futuro, as esperanças de um porvir socialista rumo ao comunismo, repousam principalmente sobre o Partido Comunista do Brasil. O comunismo é a juventude do mundo, e aos 93 anos o PCdoB é a juventude do Brasil. Neste momento, convidamos para compor a mesa de honra o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vitória e proponente da sessão solene, vereador Nami Sheker. O ilustríssimo presidente estadual do Partido Comunista do Brasil, senhor Ronaldo Barbosa. Convidamos também a ilustríssima senhora Janice Muniz, secretária de Formação da Direção Estadual do PCdoB. Convidamos o senhor Jonas de Paula, presidente da Central dos Trabalhadores do Brasil, CTB Espírito Santo. A ilustríssima senhora Adriana Silva, presidente da UNEGRO. Não se fez presente ainda, ela está a caminho. Convidamos a ilustríssima senhora Jossandra Ruffi, representando a Comissão de Política do PCdoB Espírito Santo. Convidamos a todos neste momento para, em pé, acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Adija, vamos cantar Hino Nacional. Os filhos desse sol esbanja, pátria
nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amante, ó salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flâmula. Paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte. Verás que o fim do teu não foge a lua. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol resplandente, pátria amada Brasil. Podemos sentar? Gostaríamos, em tempo, de convidar para a mesa o representante do Partido dos Trabalhadores, senhor Perli Cipriano, que se faz presente. E registrar a presença de José Elias Marçal, presidente municipal do PSB, muito obrigado pela presença, assim como todos os demais convidados, militantes do PCdoB, dos partidos aliados, funcionários da casa e demais autoridades presentes. Antes de darmos início aos pronunciamentos, assistiremos à exibição de uma mensagem do presidente nacional do PCdoB, Renato Rabelo. As lâmpadas aí. Vai apagar a lâmpada? Está providenciando, né? Valeu, Nós comemoramos agora, no dia 25 de março, 93 anos de existência do PCdoB. Agora é importante salientar que nessa data também nós comemoramos já 30 anos de legalidade. É um fato significativo porque o PCdoB nunca teve tanto tempo na legalidade. Então é importante acrescentar isso. O PCdoB é o partido que se caracteriza por participar das jornadas democráticas na história do nosso país, sobretudo no período das ditaduras, dos tempos do obscurantismo, em que o partido foi sempre uma força de frente, uma força de vanguarda na luta pela liberdade, pela democracia, pelos direitos do povo. Mas agora, na fase atual, o PCdoB, mantendo a sua coerência, se bate pela democracia, por respeito à Constituição do país. Por quê? Porque a presidenta Dilma Rousseff é a presidenta que já vem do ciclo aberto por Lula, que são forças democráticas, progressistas, forças populares, que chegam ao centro do poder. E tanto Lula como Dilma encontrou sempre uma luta oposicionista dura, férrea, né, das forças de direita, das forças conservadoras, da oligarquia financeira, isso que nós chamamos de um consórcio oposicionista. E essa luta se agudizou muito e hoje, numa grande escalada, essas forças de direita e até de extrema direita, que bota, né, a cabeça de fora, exigem exatamente da presidenta da República que ela se afaste do governo, ou mais precisamente, que ela seja impedida de governar. Isso é dito ostensivamente. Por isso que o PCdoB acha importante nesse momento, como no tempo da ditadura, agora no tempo da legalidade, no sentido contrário, defender a legalidade. Ou seja, na ditadura nós lutamos pela democratização, por um poder legal, constituído. Agora manter o poder constituído, sobretudo porque é um poder de origem democrática, popular, né, voltada para os interesses dos trabalhadores, do povo pobre do país, onde se alcançou grandes conquistas nesse sentido. Portanto, essa é a questão mais atual. Por isso, o PCdoB mantém a sua coerência. E mantém a sua coerência em defesa da soberania do país, como sempre, hoje em defesa da Petrobras, porque é defender a economia nacional, é defender a engenharia nacional. Isso é fundamental para que exatamente a gente mantenha o nível de emprego, a nossa economia de forma independente, sem precisar de interferência de fora ou participação do capital estrangeiro, aonde a gente tem um domínio,
como também é importante salientar que o PCdoB sempre foi um partido muito coerente na luta contra a corrupção. E nós defendemos aquilo que é importante para enfrentar a corrupção em nosso país. A causa principal da corrupção hoje é o tipo de investimento privado empresarial nas campanhas eleitorais. Nós temos que passar essa página. Isso é muito importante. Então, coerentemente, a luta contra a corrupção se faz dessa maneira, porque essa é a origem principal da corrupção atual. Como também é importante salientar que o PCdoB luta, levando em conta a luta pela democracia, nós temos exatamente nos empenhado pela reforma política democrática. Um partido com 93 anos de existência, né, é um partido que mantém a sua identidade, é um partido revolucionário e um partido que nunca perdeu a perspectiva de lutar pelo socialismo no nosso país. O nosso programa é exatamente o programa que define o caminho e o objetivo, que é o nosso rumo, de lutar pelo socialismo. Portanto, é um partido que mantém a sua fisionomia, a sua identidade revolucionária, e isso é que caracteriza o Partido Comunista do Brasil. Viva os 93 anos do Partido Comunista do Brasil! Antes dos pronunciamentos, vamos registrar e agradecer a presença também de Sagaz, membro nacional da Nação Hip Hop Brasil, e do senhor Anderson Falcão, secretário de organização do PCdoB no Espírito Santo. Senhoras e senhores, neste momento, convidamos para fazer o seu pronunciamento o ilustríssimo senhor presidente estadual do Partido Comunista do Brasil, o senhor Ronaldo Barbosa. Boa noite, camaradas do nosso glorioso partido. Boa noite aos amigos, simpatizantes do nosso partido. Hoje, estamos realizando a sessão, o vereador Namichek, proponente, que já está se tornando tradição, né? A gente já vem todo ano fazendo e vamos continuar fazendo, que é um momento importante para a gente registrar, né, o partido mais antigo do Brasil, as suas lutas, a sua tradição histórica de luta no meio do povo brasileiro. Cumprimentar a camarada Jossandra, né, o nosso vereador Namichek, o presidente da CTB, Jonas, Janice Muniz, nossa camarada, e o nosso companheiro do Partido dos Trabalhadores, Perli Cipriano, sempre junto com a gente. O nosso presidente nacional colocou as questões e a gente, é hora de fazer uma reflexão. O partido que, fundado em 1922, enfrentou um processo de muita dificuldade, pouco tempo de legalidade. O partido, quando começava a se enraizar e colocar a sua proposta para transformar o Brasil num país socialista, sempre vinha reação e acabava, em determinado momento, com aquele avanço. Isso aconteceu em vários períodos. A ditadura militar é o mais próximo, mais marcante, né? Foi uma ditadura ferrenha que eliminou fisicamente muitos dos nossos camaradas e causou muito prejuízo ao nosso país. Período de grande dificuldade, a ditadura, sem dúvida nenhuma, foi muito ruim. E nós, a partir da eleição de Lula, em 2002, nós experimentamos um novo ciclo, novas forças políticas e populares assumem o governo e começa a fazer, sem dúvida nenhuma, mudanças importantes. Então, nesse processo todo, camaradas, o Brasil avançou, nós tivemos conquista importante, mas sempre uma oposição ferrenha, uma oposição querendo retirar o Brasil e o povo brasileiro do seu rumo de conquista de novos dias, de um país justo, um país soberano, um país, sobretudo, que respeite a democracia e o direito dos trabalhadores e do povo.
E agora, nesse momento, nós estamos aí vivendo, tivemos eleição ano passado, a presidenta Dilma e o projeto que está em andamento no Brasil, que nós defendemos, que nós fazemos parte, está correndo risco. E existe um consórcio de direita, aí, com destaque para a grande mídia, poder judiciário, o capital financeiro, o imperialismo, quer dizer, as forças de direita, os partidos de oposição, que, na verdade, tiveram no governo até pouco tempo, e nós vimos os resultados da implantação do projeto neoliberal no Brasil, que grandes prejuízos trouxe aos trabalhadores e ao povo. Então, esse momento é o momento da gente também denunciar essa ação golpista que esse consórcio vem imprimindo e fazer com que o povo compreenda que esse ciclo não pode ser interrompido dessa forma. E outra questão fundamental que o nosso presidente falou também foi a questão da Petrobras, quer dizer, essa empresa que o povo brasileiro lutou muito naquela campanha do Petróleo é Nosso, onde foi fundada a Petrobras, ela também está correndo risco. Existe um interesse do capital financeiro e de forças reacionárias do Brasil para privatizar a Petrobras e destruir a nossa engenharia nacional, que é um processo de longo tempo que vem sendo construído e tornou a Petrobras uma das grandes empresas de petróleo do mundo. E isso também, camaradas, é muito complicado para a gente que tem um programa definido, que trata a questão do novo Projeto Nacional de Desenvolvimento como um processo para aproximar o Brasil do socialismo. Além das reformas estruturais, nós não podemos permitir. A Petrobras é do povo brasileiro e não pode ser privatizada. Com tudo isso, camaradas, a gente, no Brasil, é um partido que cresce, se desenvolve, apesar da sanha direitista da eleição passada. O nosso partido elegeu o primeiro governador no estado do Maranhão. Nós continuamos, ampliamos a nossa participação nas câmaras estaduais e na Câmara Federal, apesar de um pequeno recuo, nosso partido tem presença marcante na Câmara Federal. E no nosso estado do Espírito Santo, o nosso partido também busca se fortalecer, participamos ativamente da campanha do ano passado, tentativa de eleição do deputado estadual, e o nosso partido continua crescendo. Hoje estamos presentes em mais de 40 municípios, com 5.865 filiados, e é um partido, sem dúvida nenhuma, que está aberto aos trabalhadores, aos lutadores do povo. Quem desejar se filiar, por favor, procure um dos nossos dirigentes, que tem vários aqui presentes, para a gente poder continuar avançando, que é um partido que, sem dúvida nenhuma, tem visão de futuro. O nosso povo precisa do PCdoB para continuar avançando, porque se depender das forças reacionárias desse consórcio, é entregar o Brasil ao capital financeiro, ao imperialismo americano, como a gente foi muito tempo quintal do imperialismo. Então, camaradas, é com base nisso que nós estamos aqui nos 93 anos do partido, comemorando, agradecer a presença de todas e de todos, e o partido está na luta, o partido está firme, e nós com certeza vamos avançar, ampliando, melhorando a nossa força. Um grande abraço, obrigado a todos. Agora vou abrir a sessão. Senhoras e senhores, por uma falha desse cerimonial, a gente pede desculpas, a gente pulou a abertura da sessão solene feita pelo presidente Nami Shecker. Então a gente pede encarecidamente muitas desculpas por essa falha e passa em tempo ainda para o nosso presidente fazer a abertura da sessão oficial antes do próximo pronunciamento. Boa noite, obrigado pela presença de todo mundo aqui. A sessão foi aberta pelo Renato Caboclo, rapaz. Renato abriu, Renato Rabelo, depois o nosso presidente estadual. Mas é importante dar formalidade à sessão, porque é uma conquista dos comunistas se fazerem oficialmente na Câmara. É um parlamento. O PCdoB é um partido, como o Renato falou, que lutou e luta sempre pela democracia, por uma forma legítima e legal de governo. Essa democracia nós estamos construindo há pelo menos 30 anos,
nessa última fase. Coincide a democracia com o período mais extenso de legalidade do partido, ou seja, o partido funciona muito melhor na democracia. Todos os partidos, aliás, precisam da democracia para existirem, para justificar a sua ação perante o povo. Então, o nosso partido, ele faz a parte dele. Nós estamos em todas as câmaras, várias câmaras, centenas de câmaras do Brasil, em assembleias legislativas, no Congresso Nacional, cumprindo o nosso papel. E estamos também na rua, que é onde o partido, é a praia do partido, a rua, no movimento social organizado. Então, está virando tradição, já é tradição, um partido com 93 anos tem, qualquer um teria justificado as razões para comemorar cada aniversário, 93 anos, qualquer partido teria justificativa mais elevada. O nosso, então, que nunca teve vida fácil, então, essa marca de 83 anos, ela se agiganta. Se um partido qualquer comemoraria, o nosso, então, comemora com muita consciência do que nós representamos para o povo. Sabemos do nosso papel, um papel estratégico. É um partido que convive com outras forças, com as outras forças, de maneira harmoniosa. Um partido que faz política, no entanto, é um partido que nunca perdeu de vista seus princípios, nunca perdeu de vista o seu objetivo estratégico, nunca renegamos a nossa condição de organização revolucionária. Né? A gente é revolucionário na nossa estratégia e nós somos revolucionários também na nossa maneira de fazer política. Temos as qualidades e os defeitos do povo brasileiro. Não somos nem melhores nem piores do que o povo brasileiro. Temos as qualidades e os defeitos do povo brasileiro. Convivemos com isso. E por isso mesmo, legitimamente, o nosso partido ajuda a desenvolver a identidade do povo, o processo democrático. Nós fazemos a nossa experiência junto com o povo brasileiro. A história, nós vamos completar 100 anos, vamos botar assim, grosso modo, a história do último século do povo brasileiro é uma história entrelaçada com a história do nosso partido, que nunca fugiu à luta, que sempre lutou pelos objetivos mais nobres da nação brasileira, do povo brasileiro, da classe operária. Nunca deixamos de ser um partido de classe, nunca deixamos de ser um partido político, nunca deixamos de ser um partido fraterno com as outras forças. Temos relações com centenas de organizações no mundo inteiro, somos respeitados, por isso que nós podemos comemorar. É um momento difícil, como falou o Renato, é um momento de maior ofensiva da direita. A maior ofensiva, diferente de outros momentos, já tivemos uma ofensiva genuinamente fascista, de liquidar, de matar adversário, de torturar. Não chegamos a esse ponto. Mas essa ofensiva que se desencadeia agora, se nós não formos capazes de mobilizar o povo em sentido contrário, e aí nós estamos em melhor situação do que estávamos, porque hoje nós temos aí um saldo de mais da metade da população no mesmo projeto. O resultado é de 6 meses atrás, no mesmíssimo projeto, mas é uma ofensiva brutal, ideológica, política, ideológica e econômica. É uma coisa insana o que a gente enfrenta, o que o governo Dilma enfrenta. É insana porque, outro dia eu estava lendo, Perli, aqui, no domingo, um cara falando que está fechando o restaurante dele por falta de freguês, lá na Praia da Costa. Eu nunca fui lá, não sei. Mas eu fiquei olhando para o tipo e falei assim, duvido se ele não estava naquela passeata de domingo anterior, subindo a ponte. Quer dizer, uma coisa insana, o próprio empresariado, fomentando e desenvolvendo a ideia pessimista, o negativismo, o pessimismo econômico, o caos. O próprio empresariado, que precisa vender, que precisa de otimismo.
Olha, foi nomeado aí o novo presidente do BNDES. Eu não tenho nada pessoalmente contra o nosso ex-prefeito, Luiz Paulo. Foi nomeado aqui no presidente do BNDES. Eu liguei a televisão de manhã, fui ver a entrevista do Luiz Paulo Veloso Lucas. Tucano roxo, tucano político ideológico. Não tem problema nenhum com ele, pessoal, nem nada. Mas ele disse lá na... O repórter perguntou assim, Perli, o que o senhor vai fazer à frente do Bandes? Aí ele falou assim, olha, nós temos que considerar que o empresário hoje, que investir, é um herói. O cara vai presidir o banco, olha só como eles estão, presidir o banco dizendo que é um maluco, o empresário que resolveu empreender. Chamou o cara de maluco, vai presidir o banco de desenvolvimento, o banco que é especializado em fomentar o desenvolvimento do pequeno, do médio e do grande. Olha só que ponto chegou a irracionalidade dessa direita, o conservadorismo mais cego. Então é contra essa luta. Então a nossa luta, PCdoB fazendo 93 anos, é hora de revigorar nossas forças para enfrentar o que vem por aí. Dito isso aí, está aberta a nossa sessão de aniversário. Viva o PCdoB. Obrigado, vereador. Antes de convidar o próximo orador, vamos registrar e agradecer a presença também do representante da Casa América Latina e Núcleo Estadual do Barão de Itararé, senhor Cláudio Machado, muito obrigado pela presença. E Edson Soares, presidente do Sind Educação, muito obrigado pela presença. Renata Luza Pandora, presidente da Nação Hip Hop Brasil Espírito Santo, muito obrigado. Leonor Araújo, professora da UFES, também muito obrigado pela presença. E convidamos agora, neste momento, para fazer o uso da palavra, a senhora Janice Muniz, secretária de Formação da Direção Estadual do PCdoB. O cara dizer que não se pode investir no Brasil. Boa noite. Camarada Xossandra, advogada, grande ativista do movimento sindical, camarada Ronaldo, presidente estadual do nosso partido, vereador Nami Cheque, presidente dessa casa, camarada Jonas Paula, presidente da CTB, e companheiro Perli, representando aqui o PT. Gostaria de cumprimentar o plenário através de uma pessoa, não porque todos não mereçam, mas por ser uma pessoa das que tem mais tempo de vida nessa luta do partido, que é o nosso camarada Irã Caetano. Gostaria de uma salva de palmas para ele. Gostaria de cumprimentar também a todos e a todas, principalmente as mulheres guerreiras que estão aqui nessa noite, com sacrifício que a gente sabe que cada uma tem que empreender para sair de casa e participar das lutas. Pois é, gente, é o aniversário do nosso glorioso partido, e o PCdoB, durante esses 93 anos, vem mantendo-se fiel às bandeiras mais caras ao povo brasileiro. Mesmo durante o período de perseguição e ilegalidade, nós, comunistas, defendemos com vigor e coragem os eixos estruturais de uma democracia forte e plena. Essa postura garantiu conquistas marcantes, como a liberdade religiosa e o voto aos 16 anos, a todos os brasileiros. Liberdade, igualdade e ética na condução da vida pública e a luta por avanços trabalhistas e sociais fazem parte da nossa história de luta. Esses são temas que precisam, no momento, ser revisitados, quando vemos ameaçados por interesses de um movimento que tenta a todo custo fazer prevalecer um projeto já rejeitado nas urnas pela maioria da população.
o PCdoB tem claro que o centro da ação política dos comunistas no momento é unir forças democráticas, populares e patrióticas na defesa do mandato da presidente Dilma. Aos 93 anos, o PCdoB é o partido mais antigo, mas também o mais maduro, o mais moderno e consciente dos desafios de sua luta. E isso reforça na atual conjuntura com a indisfarçável marcha golpista em curso no nosso país e que desafia o PCdoB mais uma vez a ocupar o seu lugar na história e influir no curso político pela garantia da manutenção e avanço do projeto de desenvolvimento econômico com distribuição de renda, justiça e inclusão social. A atual conjuntura política exige mais ainda a presença do PCdoB, que nesse momento de comemoração possamos, então, pensar num futuro para garantir a todo custo a democracia, referenciando a trajetória de homens e mulheres que dedicaram suas vidas à conquista do avanço da luta democrática. Um brinde ao PCdoB e aos seus militantes, um brinde à democracia e à liberdade, um brinde ao Brasil e ao povo brasileiro. Viva o Partido Comunista do Brasil. Obrigada. Muito obrigado pelas palavras. Vamos agradecer a presença, registrar também do ex-deputado Nelson Aguiar, que se faz presente. Obrigado pela presença. Convidamos agora para o uso da palavra o ilustríssimo senhor Jonas de Paula, presidente da Central dos Trabalhadores do Brasil, CTB, Espírito Santo. Boa noite a todos e todas. Eu quero pedir a Vossa Excelência, presidente Nami, e quero cumprimentar a todas as mulheres presentes, já que esse é o mês das mulheres, cumprimentando a Janice e também a Jossandra, e ao mesmo tempo pedindo a todos aqui presentes que, por gentileza, saúdem com a salva de palma o mês das mulheres, que é o mês de março. Muito bem. Esse momento é um momento de extrema importância, porque, mais uma vez, o PCdoB, ele é chamado a se dizer presente diante das grandes demandas que rotineiramente tem e, fundamentalmente, no que está presente hoje no nosso dia a dia. Ao conversarmos e ao percebermos essa iniciativa, que não é de hoje, já é de muito tempo, essa iniciativa veemente de golpismo, nós temos que nos manifestar, e bem disse ao meu antecessor aqui no seu discurso, ao afirmar que o PCdoB, ele precisa ir para as ruas defender a legitimidade, como sempre o fez. É necessário que nós continuemos trilhando nessa bandeira forte que é a defesa da democracia, a defesa das instituições. Nós não podemos deixar que forças queiram criar situações para desestabilizar o nosso país. Portanto, camaradas, companheiros aqui presentes, estejamos atentos. Nós temos que combater de forma intransigente a qualquer tentativa que dificultem a defesa dos direitos
do trabalhador. E aí, eu mais uma vez volto a lembrar as nossas principais bandeiras, que é o fim do fator previdenciário, que é a reforma da educação, que é a reforma urbana. E, meus amigos, meus prezados, conforme também o nosso presidente, na abertura, ele fez o seguinte comentário: é necessário que nós trilhemos e que defendamos cada vez mais uma reforma política. Sem essa reforma política, nós vamos continuar ouvindo e percebendo eu vou usar um termo, vou dizer assim, esse anto de corrupção que faz com que a população no geral iguale aqueles que são sérios daqueles que são não sérios, chamados corruptos. Então, essa é uma bandeira que nós temos que defender e ela está aí diante de nós, e o PCdoB, assim como já foi em outras oportunidades, protagonista, em outras oportunidades, protagonizou várias lutas, essa também é a nossa luta, a permanência das instituições, a punição daqueles que querem igualar através da corrupção a todos nós. Nós não estamos envolvidos nisso. E o governo está tomando medidas para que nós possamos cada vez mais fazer essa diferenciação. E o PCdoB apoia esses procedimentos, o PCdoB está na luta, o PCdoB está na rua em defesa da instituição, em defesa de todos os mecanismos que facilitem a democracia, que facilitem as conquistas e muito mais, meus prezados, meus camaradas, meus amigos, e muito mais em defesa da conquista cada vez mais da classe trabalhadora. Nosso muito obrigado. Muito obrigado. Eu ia chamar agora a ilustríssima senhora, mas a gente conversou. Eu vou tratá-la como camarada, Jossandra Ruff, representando a Comissão de Política do PCdoB Espírito Santo. Eu quero saudar a mesa na pessoa do presidente dessa casa. Muito nos honra, né, estar aqui ocupando esse espaço, porque para o Partido Comunista é um espaço que a gente sabe que foi com muita luta que chegamos aqui e permanecemos aqui. Então, NAMI, a gente agradece a essa sessão solene. Quero saudar também a minha companheira Janice, minha camarada Janice, por saber que, mesmo num partido comunista, mesmo num partido de esquerda, a luta das mulheres para ocupar os espaços de poder, ocupar os espaços de direção do partido, elas também são uma luta que a gente enfrenta cotidianamente. Então é importante ver que esse plenário aqui está cheio das nossas camaradas de luta combativa, que sempre têm nos dado orgulho aí na nossa representação por onde quer que elas estejam. Então eu agradeço a presença de todos os homens, mas hoje eu quero prestar minhas homenagens sempre às mulheres. Os que me antecederam aqui falaram, né, da nossa questão nacional, da nossa participação nacional, mas hoje é um dia de festa. Hoje é o dia dos 93 anos do PCdoB. Como eu fiz 16 anos ontem, eu também estou no momento de festa. E quando a gente faz aniversário, a gente pensa, faz uma reflexão sobre a nossa vida. A gente faz uma reflexão sobre a nossa atuação. E a atuação do comunista é uma atuação que ela é mantida na luta e no estudo. Um comunista de verdade é aquele que tem do lado o manifesto do partido, os textos do partido, e tem a coragem para lutar, para enfrentar a porta de fábrica, para discutir com os coxinhas, para estar na sua atuação mostrando a diferença que é ser um comunista, né? Muito me honra estar aqui nessa tribuna e olhar para o Irã, que foi aquele que me ensinou a ter essa coragem, porque ele, de fato, né, ele de fato participou de um processo que foi muito difícil, muito sangue foi jorrado nessa
terra para que a gente pudesse ter o orgulho de dizer: eu sou comunista. Nós precisamos fazer essa reflexão todos os dias, quando nós estamos aí enfrentando as nossas atividades, né? Temos que lembrar aqui que a atuação do comunista, ela não está só nos gabinetes, a atuação do comunista não está só nos espaços fechados. Nós precisamos voltar para as bases. É na associação de moradores, é no movimento popular, é no movimento sindical, né, junto dos trabalhadores. Foi ali que nós somos forjados, é ali que nós somos construídos. O verdadeiro comunista, ele está no chão da fábrica. Eu, como sou professora, estou no chão da escola. Essa é a nossa atuação, né? Eu vejo aqui a Érica, nossa representante de mulheres da CTB, e tenho certeza que a cada dia o trabalho que está sendo construído ali na CTB com as mulheres, no debate, no discurso, na luta, nas dificuldades, ela vai ter um reflexo muito grande para nós daqui mais um tempo. Nós vamos crescendo na luta. Eu recebi essa semana um texto que fala dessa questão de ser comunista, do nosso camarada Gustavo Raft, e eu quero contribuir aqui e dialogar com vocês. Ninguém se filia a um partido comunista ao acaso, por inércia ou para tirar vantagem. Bem sabemos as dificuldades que sucedem à filiação ao partido. Nos filiamos em um rompimento com a lógica social de se dar bem, do lucro certo, em oposição à direita, à iniquidade social. Até seria um sacerdócio, não fosse nosso desprezo pelos dogmas, pela pobreza que mata e essa rebeldia de não bajular os ricos. Somos comunistas por vontade própria, por uma inquietude de ruptura com os sistemas tradicionais, a começar por nossas famílias, sejam elas patriarcais ou matriarcais. Com isso, deixamos para trás toda a centralidade do amparo tutelador, onde somos objetos de regras impostas e impassíveis, para, junto dos camaradas, nos tornarmos sujeitos de nós mesmos e da sociedade. Isso faz do comunista um ser excepcional e revolucionário. Mesmo onde somos poucos e diminutos, fazemos a diferença e mudamos o rumo da história. Nós mudamos o rumo da história. Por isso que o nosso partido tem 93 anos. Viva o Partido Comunista do Brasil! Agradecer a presença também do presidente do PCdoB da Serra, senhor Renato Paulo, muito obrigado. E convidamos para o uso da palavra o representante do Partido dos Trabalhadores, senhor Perli Cipriano. Boa noite a todas e a todos, camaradas e amigos. Saudar Renato Rabelo, porque foi ele que abriu a nossa atividade. Saudar Ronaldo, nosso presidente e querido amigo, Jonice, Jossandra e Jonas Paulo. E saudar o meu amigo e companheiro aqui de Namichecker. Primeiro, é muito importante e é motivo de orgulho a gente vir numa reunião como esta, comemorando o aniversário do PCdoB. Ele não só é o mais longo partido existindo no Brasil, como é um dos mais longos do mundo. De Partido Comunista, ele é um dos mais longos. E é um dos partidos mais completos. Porque é um partido que viveu 93 anos, 63 anos na clandestinidade, debaixo de ditaduras e até de semidemocracias. Porque em 64 o PCdoB não estava legal. Então ele viveu nesse período todo. E em todos esses momentos ele se comportou com dignidade. Experimentou todas as formas de luta. Criar um partido, no momento quando o clamor da Revolução Russa esquentou o mundo, agitou o mundo, e também nas rebeliões dos operários aqui em São Paulo, no Rio, aqueles anarquistas, eram operários na luta. Nesse momento nasceu o PCdoB. E o PCdoB passou por momentos difíceis, né? Ele sempre renasceu das cinzas. Eu já escutei gente falar, o PCdoB já acabou, né? É assim que se fala com aqueles partidos revolucionários. Então eu quero já só saudar essa atividade, e o PCdoB passou pela clandestinidade, passou por eleger deputados, prefeito, agora tem governador, mas passou também por uma prova de fogo, passou pela resistência armada.
significa um partido que está completo no seu conjunto de atividades, está preparado para a democracia e se preparou num momento difícil, quando as pessoas temiam qualquer resistência contra a tirania. Então, muito sangue dos comunistas do PCdoB ajudaram a consolidar essa democracia que hoje nós vivemos. E é nesse sentido que eu quero chamar a atenção para nós. Nós estamos vivendo um momento de profundas contradições. Em 64 eu não vi tal ódio, tais preconceito e tanta agressão como estou vendo agora. Havia, sim, era do Partido Comunista, nós vivíamos junto com o PCdoB, todo mundo junto, mas ninguém atacava a gente nas ruas. Agora ataca porque tem a roupa vermelha, ataca porque é do PT, um ódio anticomunista muito grande, contra Cuba, contra Paulo Freire, contra a democracia, propondo a degola. Então nós precisamos, a presença dessas pessoas na rua é importante. É gente que não via, mas está vindo, isso é importante. Agora nós não podemos aceitar. E aí, junto com o PCdoB, o PT, eu estou vindo aqui em nome da direção estadual e também em nome de Irine Lopes e Ana Rita, que estão numa atividade de mulheres na Câmara de Vereadores de Viana e não podiam sair. Também, se saísse de lá, seria... Então, nós precisamos unir forças. Precisamos voltar sempre para as ruas. Eu acho que nós temos que disputar com muitos desses que foram para as ruas. Tem muitos jovens. Tem muitas pessoas mal informadas. Eu não tenho a visão que sejam todos de direita. Agora, aqueles que trazem faixa com suástica, aqueles que anticomunista, esses nós temos que combater. E precisamos, inclusive, levá-los para a barra da justiça. Estão pregando crime, golpe de Estado, intervenção, morte, ódio às pessoas. Então, esse nós temos que separar. E aí é preciso fazer ações na justiça contra eles. Na justiça, e ir para a rua e contestá-lo. Eu já encerro, que eu acho que é extremamente importante o que está ocorrendo, a criação dessa frente em defesa da Petrobras, que é um patrimônio nosso, não só que é um patrimônio fruto de muita luta, e que vai assegurar recursos para a educação, para a saúde, para a ciência e tecnologia. Mais do que isso, eles querem entregar esse patrimônio precioso ao capital internacional. E essas manifestações... Eu não sou daquele que vivo suspeitando de muitas coisas, não, mas ela não é só atividade aqui no Brasil. Ela tem interesses externos, como teve em 64, quando abriram os documentos, começaram a achar documentos. E tem, nesse momento, também tem outros interesses aqui. Então, nós precisamos somar força, junto com o PCdoB, esses 93 anos, aqui faz a festa, come um bolo e vamos voltar para a rua. Tem muito sal para a gente comer também, que vai ser difícil. Nós temos que movimentar muito o impeachment. O impeachment é uma tentativa de golpe, o impeachment é fruto daqueles que não se conformam com as regras da democracia. Foi eleito. Agora vai fazer oposição, vai apresentar um projeto e vai disputar de outra maneira. Mas nós precisamos, eu quero só fazer esse clamor, que o PCdoB, a gente precisa dar uma pensada, sentar junto num lugar mais detalhado, mais devagar, para a gente responder caso a caso. Pena de morte, o anticomunismo, contra a democracia, favorável à intervenção militar, contra Cuba, vaiando, maioridade penal, vaiando o hino nacional do Chile, machismo, porque contra Dilma não é só porque ela representa um projeto democrático popular, é porque ela é mulher também. As acusações contra ela. Então eu acho que nós e o PT tem muito orgulho de trabalhar junto com o PCdoB, e há muitos anos nós estamos juntos, e vamos assim continuar por muito tempo. Nós representamos um projeto democrático popular, que faz a contra-hegemonia ao neoliberalismo no mundo. É isso que incomoda muita gente. Mas eu vou encerrar só dizendo uma questão aqui muito... Eu estava aqui bem tranquilo, e recebi um convite de Cláudio Machado, que é um amigo meu, uma ficha de filiação do PCdoB. Eu quero dizer que fiquei orgulhoso, não fiquei triste, fiquei orgulhoso, tá? Porque é um partido que merece as pessoas nele militar, nele atuar e fazer avançar. Nós vamos construir democracia, muita liberdade, mas o sonho nosso é, de fato, um dia construirmos socialismo nesse país. Longa vida para o PCdoB, longa vida para o PCdoB. Muito obrigado, Perli, pelas palavras. O PCdoB sempre foi um partido muito democrático, então neste momento a gente abre a inscrição para quem quiser dar uma pequena saudação de 3 minutos.
A gente já tem um inscrito, ex-deputado, nosso camarada Nelson Aguiar, vai fazer a primeira saudação, por favor. Boa. Tá aí, Peli. Eu abono se você quiser. 3 minutos, ó. Marca aí, 3 minutos de Nelson Aguiar, são 3 horas. Em 3 minutos eu posso amar a humanidade, mas fazer um discurso não. Meus queridos companheiros e companheiras, não vou falar o nome de ninguém, só de Nami, que é o presidente. Nelson, ajeita o microfone do seu xará. E de Perli Cipriano, que é o decano dessa reunião. O nome dos dois. Olha, quando eu cheguei ali, alguém também me procurou assim, já posso anunciar você como o próximo membro do PCdoB? Eu disse, paciência. Viu? Não vejo nenhuma dificuldade disso não, porque eu sou comunista antes de vocês. Meu líder foi e é o maior comunista de todos os tempos, de todo o mundo, Jesus. Ele não tinha nem um jumento para entrar em Jerusalém, teve que tomar emprestado. E quando morreu, foi sepultado na sepultura de José de Arimateia, porque não tinha onde ser sepultado. Não tinha onde cair morto. Então, veja bem, a questão que está colocada, nesse momento, não é essa. Acho que não é. Não é essa. Eu acho que a questão que está colocada é nós começarmos as pontas que foram deteriorando, escapando, e começarmos a juntar de novo. Perli Cipriano falou muito bem nisso e falou com autoridade de quem é um especialista no assunto. Eu me lembro de uma outra figura bíblica, Paulo, o famoso Paulo de Tarso. Ele foi surrado, apanhou nas cadeias, foi torturado por causa do evangelho que ele pregava na época. E um dia ele disse, trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Me permita fazer, uma paródia. O PCdoB pode dizer muito bem assim, trazemos no nosso corpo as marcas da democracia, as marcas da luta pela liberdade. Eu conheço muito do seu partido, conheço muito dos mártires de vocês, muito. Então eu estou muito à vontade aqui, porque sei que essas pessoas que estão aqui, estas pessoas que estão aqui dentro, elas poderiam se sentar tranquilamente sobre todos os fardos do dinheiro da Petrobras. Todos os que estão aqui. Todos. E por isso que elas podem dar uma lição ao Brasil a partir desses grupos que nós temos espalhados pelo país afora, dão uma lição de como se pode fazer uma pátria, um país. Nós estamos esquecendo de que um país se faz, Perli Cipriano, uma grande nação, com 2 fatores básicos que estão sendo destruídos no Brasil. Isso é o resultado da minha pesquisa, do meu estudo. A infância, a criança e a natureza. A criança e a ecologia. Por que esses 2 fatores? Porque a criança é o único fator de renovação antropológica da sociedade humana. Eu já estou passando, meus filhos chegaram, meus netos estão chegando. Dentro de pouco tempo, meus netos assumirão o lugar de meus filhos e virão os meus bisnetos. É esse fator de substituição antropológica que a criança exerce em todo mundo. Agora, como? Como nós vamos fazer disto aqui uma grande nação? Se nós estamos matando criança desde o dia que o navio de Pedro Álvares Cabral apareceu no local lá em Porto Seguro. Como? Nós, irmãos, estudem isso, pesquisem isso. O Brasil é o responsável pelo maior genocídio que a humanidade conheceu, em cima de crianças e adolescentes índias, crianças e adolescentes negros. Essas 2 figuras, descendentes de índios e negros, só vieram ter uma linha de direito escrito no direito brasileiro
a partir de 12 de outubro de 1927, no Código de Melo Matos. Pense bem nisso. Eu tive a honra, como deputado federal desse estado, com o voto de Nami, eu tive a honra de defender e colocar no Estatuto da Criança e do Adolescente pela primeira vez. Criança e adolescente são sujeitos de direito. Antes do Estatuto, a criança e o adolescente eram objeto de proteção do adolescente pobre negro, do afrodescendente, do mameluco. Tá certo? Eles eram objeto de proteção, objeto de abandono. Estou encerrando. Objeto de abandono. Comecei a falar em criança, já viu. Perco o controle. Pois bem, perco o controle do tempo. Pois bem, o que é que nós fizemos com as crianças? Agora tem lá dentro daquele congresso um bando de louco falando em botar na cadeia criança de 16 anos. Inclusive para a vergonha minha e para a tristeza do meu voto, Max Filho. Falando nisso. Como se pode construir uma nação com uns esbirros desse no poder, recebendo um monstruoso salário mensal de R$ 33.700, além dos escritórios das mordomias, das corrupções em que estão metidos? Não, vai ter muita briga. Quarta-feira eu estou indo para lá com o meu novo cordel sobre a infância e adolescência. E a pesquisa que eu fiz embaixo, para mostrar que esse fator do desenvolvimento nacional, chamado criança, está desprotegida e vai continuar desprotegida durante muito tempo, enquanto essa bandeira não for mesmo a bandeira primeira de todos nós. E a ecologia é porque é na ecologia, quer dizer, é na natureza onde as coisas acontecem. O que nós fizemos com a natureza está aí para todo mundo ver. Não é? Está aí para todo mundo ver, não precisa explicar. E o que ainda estamos fazendo está lá na floresta amazônica e na floresta do Pantanal e no resto da floresta atlântica. Meus parabéns pelas lutas de vocês. Meus parabéns pela existência desse partido. Meus parabéns pelo sangue derramado desse partido durante as suas muitas lutas. Meus parabéns pelos mártires de vocês, pela lembrança histórica do PCdoB. E pelo que eu sei que vocês vão fazer ainda muito, muito mais por esse país. Muito obrigado. Convidamos para a sua saudação o secretário de organização do PCdoB, senhor Anderson Falcão. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite à mesa, nossos camaradas. Saudar aqui, sobretudo, o presidente da Câmara, vereador do PCdoB, Nami Shecker, e agradecer imensamente a convocação dessa sessão para homenagear o nosso partido. Acho importante, é um registro que nós não podemos deixar de fazer. O aniversário do Partido Comunista do Brasil. Isto para a gente é muito importante, porque é um partido que se formou pela luta e para a luta. O Partido Comunista do Brasil é um partido que se formou em 1922, no ano, inclusive, que se deu a Semana de Arte Moderna no Brasil. É um partido que enfrentou todos os tipos de agrura nesse país. São militantes e militantes, companheiros e companheiras que lutaram bravamente para esse país ter o nível de democracia que nós temos hoje. É o partido que enfrentou a ditadura Vargas. Muitos falam que do papel do desenvolvimento nacional da era Vargas, mas tem o seu lado obscuro, que isso foi o seu lado antidemocrático e de perseguição aos comunistas. Foi o PCdoB com outras forças democráticas que foi para as ruas no final da década de 30, início da década de 40, pedir que o Brasil entrasse ao lado das forças aliadas contra o nazifascismo. O Partido Comunista do Brasil empenhou uma grande campanha na década de 50 pela criação da Petrobras. O petróleo é nosso, essa grande bandeira. A criação da Petrobras tem o dedo dos comunistas.
tem o dedo, porque é a defesa do nacionalismo, a defesa do nosso patrimônio. E são bandeiras que nós empunhamos até hoje, a defesa do Brasil, a defesa do nosso patrimônio. É o partido que enfrentou a ditadura militar bravamente, é o partido que foi às ruas para pedir a direta já, foi o partido que mesmo não conseguindo a direta já, foi para o colégio eleitoral, é o partido que participou ativamente da construção da Constituinte em vigor no Brasil hoje. Em parte, né, porque o PSDB, quando esteve no poder, destroçou parte dessa Constituição. É o partido que foi para as ruas pedir o impeachment de Collor em 92. É o partido que apoiou as eleições de Lula, que apoiou a eleição de Dilma, que luta pela democracia. Então, esse não é qualquer partido. É um partido que, inclusive, se coloca à frente das grandes tarefas nacionais. Quando o mandato de Lula teve ameaçado e Aldo Rebelo assumiu a presidência da Câmara dos Deputados, o PCdoB mobilizou o povo, mobilizou a nação, fez manifestações de mais de 100 mil pessoas, com outras forças democráticas, é claro, mas eu estou falando porque o PCdoB esteve à frente disso tudo para defender o mandato do presidente Lula. E agora o PCdoB também está participando bravamente pela defesa do mandato da presidente Dilma. Perli Cipriano tem razão. Nós não assistimos há tanto tempo um massacre tão violento contra a esquerda, contra a presidente Dilma. A reação das forças conservadoras do país tem sido muito violenta. E está no DNA do PCdoB, está nas nossas obrigações hoje, de lutar bravamente para manter esse governo, lutar bravamente para defender a Petrobras, lutar bravamente pelas reformas essenciais para que esse país possa avançar, mas, ao mesmo tempo, não deixar de pedir punição aos corruptos. Isso, o PCdoB hoje se embainha dessas bandeiras e comemora seus 93 anos pedindo ao povo que se mobilize e vá para as ruas para defender o projeto que está em vigor e as conquistas dos últimos 12 anos. Agradeço aí a atenção e um abraço e viva o Partido Comunista do Brasil. Muito obrigado, Falcão. Convidamos agora o senhor Cláudio Machado para a sua saudação. Boa noite a todos e todas. Eu cumprimento aqui a mesa, cumprimentando o decano, o velho amigo, o velho guerreiro Perli Cipriano, que, embora não tenha aceitado o meu convite para se filiar no Partido Comunista do Brasil, mas nos deixa muito à vontade, porque nós estamos na mesma trincheira de luta pelo Brasil, pelas causas do povo brasileiro. Quero aqui aproveitar esse momento de comemoração de 93 anos do Partido Comunista do Brasil para chamar a atenção para uma questão fundamental, que, ao lado de outras questões, como a reforma política, como a reforma agrária, como tantas reformas de base que o Brasil exige há tanto tempo, que vem há tanto tempo sendo adiada, e muitas das vezes adiada por intermédio de golpe, como foi o golpe militar de 64, quero chamar aqui a atenção para a necessidade que nós temos de manter bem alto a bandeira da luta pela democratização dos meios de comunicação. Porque nós sabemos muito bem que toda essa trajetória golpista que vem após a eleição de Dilma, ela é fundamentalmente sustentada por uma única narrativa conduzida pelos grandes meios de comunicação. Não há outra explicação a ser dada. Os partidos de oposição não têm voz, não têm discurso, não têm projeto, não têm proposta para contrapor o projeto que vem sendo implantado no Brasil desde 2003, com a primeira vitória de Lula. Um projeto que foi construído pelo Partido dos Trabalhadores e pelo PCdoB e outras forças progressistas que construíram esse projeto, venceram em 2003 e vem construindo e executando esse projeto até então. Um projeto que conflita diretamente com os interesses das chamadas elites, dos setores rentistas, do empresariado antinacional.
Essa é a grande motivação desse ataque fascista, golpista, ao nosso projeto, aos partidos, principalmente aos partidos progressistas e partidos de esquerda que conduzem e defendem esse projeto. Não há outra explicação. O que mudou desde novembro, quando a Dilma foi eleita, quando foi aprovado a construção que vem sendo feita desde 2003? O legado do nosso projeto de 12 anos. O que mudou de novembro até agora? Para pedir o impeachment de Dilma. Ora bolas, democraticamente esse projeto foi vitorioso nas urnas. O que mudou? Nada mudou, a não ser uma narrativa golpista conduzida pelas organizações Globo e pelos outros grandes meios que, aliado à Globo, reproduzem a mesma narrativa, inclusive nos estados. Que nós temos que ter noção que o combate a concentração, ao monopólio dos meios de comunicação, não pode ser feito só a nível nacional, tem que ser feito a nível estadual também, porque aqui se reproduz o mesmo discurso, seja nas redes de TV, seja nos jornais locais, nos jornais de município, enfim, todos os meios de comunicação. Então é preciso que nós tenhamos essa consciência, que combatamos esse grande mal, porque a democracia ela só será plena quando houver realmente liberdade de expressão, quando houver a quebra do monopólio, já estou terminando, que está definido na Constituição Federal. Ninguém está inventando nada, ninguém está falando em censura, estamos falando em democratização, liberdade de expressão, regulamentação dos artigos 220, 221, 222, 223 da Constituição Federal, para que realmente a gente possa construir espaços de expressão para todo o povo brasileiro e não ficar submetido a essa narrativa única golpista conduzida pelos grandes meios de comunicação. Antes de convidar o próximo inscrito, vou anunciar e agradecer a presença do senhor Wellington Barros, ele que é diretor do Mucane, Museu Capixaba do Negro. Muito obrigado pela presença. Convidamos para o uso da palavra da sua saudação o senhor Irã Caetano. Boa noite, senhoras, senhores. Cumprimento o ilustre presidente dessa casa, o vereador Numichek, o querido camarada Ronaldo, presidente do partido, os demais membros dessa mesa, o nosso convidado, representante do Partido dos Trabalhadores, Perli Cipriano, meu companheiro de tantas lutas, né, inesquecíveis lutas. Né? É até complicado falar isso, parece que a gente está ficando velho, né, Perli? Mas eu gostaria mais do que falar sobre toda essa questão que nós estamos vivendo. Eu queria deixar aqui o meu testemunho. Agradeço a gentileza da camarada Jassandra, da nossa camarada, que tão gentilmente se referiu à minha pessoa, com certo exagero, é claro, mas talvez eu seja mesmo um dos mais antigos militantes do PCdoB no Estado. Provavelmente o senhor Guilherme Cachoeiro é o mais antigo e está lá com a mão esquerda levantada até hoje. Mas isso é bom, porque quando eu entrei no PCdoB em 1971, no dia do meu aniversário, este ano eu faço 44 anos de militância, eu fui avisado pelo camarada que me convidou para o partido, quando eu aceitei, que naquela época, em plena ditadura militar, provavelmente início do governo Médici, um dos piores, mais trágicos da história do Brasil, aceitar a filiação ao PCdoB era colocar a vida em risco. E eu até perguntei, vem cá, você não quer que eu entre no partido? Ele falou, não, eu estou te avisando por uma questão. Nós lutamos por todas as causas que você já conhece, mas uma característica o PCdoB tem, ele jamais vai trair o seu legado, a sua história e o seu passado. Esse aviso é necessário para você saber o que você está fazendo e assumir essa postura de militante do PCdoB conscientemente. De fato, eu vi alguns camaradas perecerem tragicamente, muitos torturados, muitos exilados. Mas este partido, desde que eu o conheço, e pelo que eu estudei da história desse partido, ele tem uma característica.
ele tem lado, ele tem compromisso. E o compromisso do PCdoB é com o povo trabalhador e com a soberania desta nação. Eu não conheço, o PT ainda é um partido muito jovem para a gente comparar. Eu não conheço uma agremiação que tenha tanta firmeza, tanta coerência, tanta dedicação quanto o PCdoB na luta dos seus objetivos, do seu compromisso com o povo deste país. O sacrifício feito foi imenso. As oportunidades de mudar de lado foram muito grandes. Isso aconteceu, inclusive, não vamos citar nomes, não vamos citar partido, mas isso aconteceu com outras agremiações que mudaram de lado e que até hoje mudam de lado. Mas o PCdoB está e sempre estará ao lado do povo trabalhador, ao lado dos explorados e dos oprimidos. Nós estamos juntos à luta dos negros, nós estamos na luta pelas crianças. Querido companheiro Nelson Aguiar, meu adversário no jogo de damas, eu sempre perco para ele. Na dama. Na luta das mulheres, na luta de toda a juventude, na luta cultural, na luta pela soberania. Mas, pelo menos, alguns fatores unem todas essas lutas, que vêm desde o tempo da fundação do partido até os dias de hoje. Um dos fatores é quando alguma soberania é alcançada pelo povo brasileiro. As forças da direita, as forças reacionárias, se arrepiam completamente e veem no PCdoB o inimigo a ser derrubado. Quando o partido foi para a guerra para defender a liberdade contra o monstro nazista, contra a tragédia fascista, aqui dentro a direita se levantou tal qual se levanta hoje. Quando a Petrobras foi criada por Getúlio Vargas, o alarde, a gritaria foi tão violenta que levou Getúlio Vargas ao suicídio. Quando João Goulart tentou fazer transformações que favorecessem a vida do povo brasileiro, foi vítima de um golpe militar. E hoje, quando o Brasil procura dar um salto de qualidade da vida do nosso povo, quando o Brasil descobre o pré-sal, as forças nacionais e internacionais aliadas para derrotar esse projeto se arrepiam e querem propor um infame impeachment da companheira Dilma. E o PCdoB está sempre do mesmo lado. Só encerrando, eu gostaria de repetir para os camaradas aqui presentes, principalmente para os mais jovens. Nós temos os velhos militantes, a experiência, a combatividade, a coerência, mas nós temos um tesouro que nós não podemos abrir mão, que é a militância aguerrida do PCdoB. É a militância na qual a gente confia e que está sempre na batalha, está sempre na luta, não importa o sacrifício que tem que fazer. Que viva para sempre esse partido, que hoje faz 93 anos. Daqui a uns dias estaremos comemorando 100 anos e eu pretendo estar lá com a bandeira do meu partido na mão. Viva o PCdoB! Presidente da sessão Nami Shecker, não temos nenhum mais inscrito por enquanto, então me permita quebrar o protocolo e fazer um agradecimento ao partido em sua pessoa. Acho que para mim, Nelson Torres, que trabalha aqui hoje na Câmara no cerimonial, quem personifica o partido na minha vida hoje é a figura do Nami Shecker. Foi o meu primeiro voto. Né? Obrigado. Fui da JS, tenho vários camaradas aqui, vários companheiros aqui, a Rose, a Pete, Patrícia, Falcão. Falcão foi uma das primeiras pessoas que eu vi numa manifestação contra o aumento das passagens de 88. Eu não podia ir para a rua porque eu era muito pequeno, mas meu irmão mais velho já se fazia presente lá. Tomamos muita porrada da polícia, mas estavam lá. Né? Posso hoje não estar nas bases do partido, mas se sou a pessoa que sou hoje, devo muito ao PCdoB. Então fica meu agradecimento pessoal e carinhoso à sua figura, aos demais camaradas que estão aqui, e vida longa ao PCdoB. Bom, depois da saudação feita aí pelo coordenador do cerimonial, porque ele foi sim da UJS, era menino pequenininho, lembro dele, andava de patins ou de skate? Patins, campeão de patins aí por aí.
O pessoal da OJS fez história, faz história aqui. É incrível. Tem muitos aí que tinha tempo que eu não via. Olha lá o baixinho lá também. O partido, ele é uma escola. É uma escola, não deixa de ser uma escola. Uma escola onde se ensina a lutar. Esse slogan que nós estamos usando, ó, uma história de amor e luta pelo Brasil, eu achei muito bacana. É isso mesmo, porque não é só disposição de lutar, o pessoal que luta tem amor pelo Brasil, não pode ser outra coisa, é a única coisa que pode mover alguém. Há uma coisa que ele não sabe no que vai dar. Imagina aqueles militantes na época das ditaduras, que nós não enfrentamos só uma, não, Perli lembrou bem aqui, foram várias ditaduras, algumas, né? Como que alguém pode se lançar numa luta? Ou é maluco, doido, ou é muito amor movendo aquela pessoa, amor pelo Brasil, né? Pelo nosso povo. Não somos só nós, os comunistas, que têm amor pelo Brasil. Claro que não. Ainda bem que o Brasil é um país com muitas forças políticas generosas, com as quais a gente se alia e das quais a gente não pode se separar. Porque uma coisa o PCdoB, Perli Cipriano, Nelson Aguiar, uma coisa o PCdoB aprendeu. Foi dito aqui que nós podemos ser até os mais completos, porque somos os mais velhos, né? Dizem que, tem aquele ditado que você mesmo fala que o diabo é sabido porque ele é velho, não é porque ele nasceu sabido. Nós somos velhos, estamos ficando muito sabidos, sim, e aprendemos uma coisa importante. Eles nunca vão ver o PCdoB sozinho. A direita, o fascismo, se quiser pegar o PCdoB, vai ter que pegar todo mundo. Nós nunca estamos sozinhos. O partido aprendeu a nunca andar sozinho. O partido está com o povo, com as forças políticas que o povo criou. Essas forças políticas todas aí. O PCdoB não veio do além. Não foi um ET que baixou aqui, que criou. O PCdoB nasceu do povo, as outras forças também. Nós estamos construindo. O PCdoB já cometeu erro também, não é um partido infalível. Já caminhamos, estamos fazendo história. O Brasil já errou. O Brasil já errou. Tem um sentido certo. Nosso partido também. Mas. A gente ainda tem mais uma coisinha para falar aqui. Então, desculpa, eu pensei que eu estava na hora de encerrar. Não, quase. A mesa errou. Quase. Nesse instante, a gente vai convidar, então, o presidente estadual do Partido Comunista do Brasil para a entrega do diploma de honra ao mérito ao vereador Nami Shecker e reconhecimento aos 38 anos de militâncias ininterruptas do Partido Comunista do Brasil, sempre ao lado do povo, sendo o primeiro comunista a assumir a presidência da Câmara Municipal de Vitória. Ele não sabia, era surpresa. Se o senhor puder virar para o outro lado também, a câmera quer pegar também a placa, presidente. Para o outro lado agora também. Para aquela câmera de lá agora. Vai ficar bonito na filmagem também. Parabéns, vereador Nami Shecker. E agora, para proferir o seu discurso e encerramento da sessão, convidamos até a tribuna o vereador e presidente da Câmara Municipal de Vitória, Nami Shecker. Essas falhas todas, gente, assim, de cerimonial, é porque essa é uma homenagem sigela, né, que o partido faz aí, que a militância faz ao partido. É uma necessidade que o partido tem de reafirmar. Todos os partidos comemoram seus aniversários. Para nós ele é especial por causa da idade. Nós já estamos na quinta idade, o PCdoB, 93 anos. Mas, embora seja um partido bem antigo, ele é permanentemente renovado. Falou-se aqui de JS, a nossa juventude. Eu acho que nós somos a força política que tem mais força e influência na juventude brasileira. Não estou querendo ser
pretensioso não, mas o PCdoB é conhecido como um partido que mobiliza a juventude, que tem muita força na juventude, que tem proposta para a juventude. Nós somos. Somos também o partido de mulheres. Qual é a bancada proporcionalmente mais numerosa que as mulheres têm? A nossa. Pega a nossa bancada federal, ela é majoritariamente feminina. Então, nós sempre demos atenção a essas questões, a esses detalhes. Não foi falado aqui, mas há uma ameaça que paira sobre nós, sobre a existência do partido, não dos comunistas. A gente falou do fascismo, que é uma ameaça ao povo, aos comunistas, mas há uma ameaça bem forte ao partido hoje, é essa ideia que se fala muito de uma reforma política conservadora. Nós defendemos a reforma política para mais democracia. Como foi dito aqui, Ronaldo falou que nós precisamos, o Renato falou, a origem, a mãe da corrupção. Onde é que está a mãe da corrupção? A mãe da corrupção é o financiamento privado. Financiamento privado, financiamento de empresa, de CNPJ. Né? Esse financiamento privado é a mãe da corrupção no Brasil, todo mundo sabe disso. E eles estão fazendo uma reforma política, nós estamos na disputa lá também. Não está resolvido esse problema. Mas a direita está investindo, e aí a direita não está sozinha, ela encontra também, Perli, o apoio dos grandes partidos, e aí o PT é um grande partido, que não está conosco nesse... Você vê que é uma luta, não é uma luta, não é uma luta só ideológica, é também uma luta política. Os grandes partidos não têm interesse mais nas coligações proporcionais. Não tem. Isso aí pode significar um baque muito grande na trajetória eleitoral do PCdoB. É um impedimento que vão criar. Não só ao nosso partido, há vários, que a coligação proporcional, as eleições, se eles pudessem, eles acabavam com a eleição proporcional, que é democrática. As coligações são democráticas. Pois existe, por parte dos grandes partidos, essa intenção, e por parte da direita de estreitar ainda mais a democracia. Então, nesse momento de aniversário do partido, onde o partido também faz um pequeno balanço da sua trajetória, é importante destacar que existe essa ação dentro do Congresso Nacional, uma ação conservadora, que pode nos prejudicar. Por isso que a luta nossa tem que estar lá também, é na rua e é lá. Por fim, meus amigos, eu já falei muito hoje aqui, nesse microfone aqui, ali, estou até... a gente agradece em nome aqui da casa também, da Câmara, né? E a gente agradece a presença de todos vocês. Nós vamos chegar a um centenário do partido. Obrigado, Nelson, charado Nelson Aguiar. O PCdoB vai estar aqui comemorando 94 anos, 95 anos. O PCdoB ainda vai ver umas 50 Copas do Mundo pela frente, certo? Obrigado, Ronaldo, parabéns, Ronaldo. Eu agradeço muito essa placa, honra ao mérito. Muita gente no partido é merecedora dessa placa, aqui no Espírito Santo, muita gente é merecedora dessa placa. É a primeira vez que se faz a placa, eu achei muito legal que fosse dada a mim, mas nós temos que cobrir também muitos camaradas com esse tipo de honraria, isso estimula, e é também um gesto de justiça, certo? Obrigado, Perli Cipriano, Janice, Jonas Guerreiro, sua pauta é a mais extensa que tem, a pauta do sindical, é a mais extensa, mais difícil, porque a chantagem maior contra a Dilma é para retirada dos direitos sociais, do direito trabalhador, etc. Ronaldo, parabéns pela condução do partido aqui no Espírito Santo, Jossandra Guerreira, todos vocês, meus amigos, minhas amigas, é isso aí. Tchau, muito obrigado.
encerrada a sessão com estilo. Gostaria de convidar todos os presentes para a execução do parabéns para você, com o bolo aqui na frente. Vereador Nami, Perli, Jonas, os presentes da mesa, por gentileza, até aqui embaixo. O parabéns é aqui dentro, mas será servido lá fora, ok? A todos, muito obrigado pela presença. A Câmara Municipal de Vitória deseja a todos uma boa noite e até a próxima.